Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje iremos fazer a nossa coelhinha Marie. Ela é uma coelhinha que morava na França e ela gostava de fazer dietas à base de cenouras. Então, vocês podem confeccionar com o material que vocês tiverem em casa, porque ela é muito rápida de tecer. Então, vocês com sobrinhas de fios, dá para você fazer essa fofura aqui e presentear e vender muito. Não somente na Páscoa, mas também o ano todo, tá bom? Essa coelhinha aqui, eu fiz ela na cor branca, tá? E usei o rosinha para fazer os lacinhos. Essa daqui, que é o tutorial de hoje, usei uma cor marronzinho claro. Mas fiquem à vontade para usar qualquer cor que vocês tiverem e decidirem fazer. Se você quer adquirir o passo a passo da receita da nossa coelhinha Marie, ela está disponível dentro do meu site. Então, você pode acompanhar aqui com o vídeo, com a nossa videoaula, ou vocês podem estar indo acompanhar com o passo a passo em PDF que está disponível dentro do meu site, tá bom? O link está na bio, mas eu vou estar colocando aqui na tela para vocês poderem entrar, vocês também poderem acessar pelo navegador de vocês, tá? Então venha comigo produzir a nossa coelhinha Marie. Eu quero muito saber se vocês gostaram de conteúdo como esse, então deixe eu saber com comentários e curtidas, isso fortalece o nosso canal e me motiva a trazer mais conteúdos assim para vocês, tá bom? Então vamos lá tecer a nossa coelhinha Marie. Beijo! Vamos utilizar, gente, amigurumi soft nas cores 6042, é esse lilazinho, para a gente estar fazendo os lacinhos. O bordado da cenourinha, nós vamos utilizar a cor bandeira, né, esse verde, que é 5767. Para bordar a cenourinha, vamos utilizar esse laranja, que é 4456. Para a gente estar fazendo a coelhinha, eu escolhi esse tom de marronzinho claro, mas vocês fiquem à vontade para usar qualquer cor, gente. Somente sugestões, tá? Então, essa aqui é a 7727. Vamos utilizar, para fazer bordados, uma linha de costura. O nosso fio rubi, que ele é um pouquinho mais grosso, mas se vocês quiserem, pode fazer tudo com a linha de costura, tá? Vamos estar utilizando também a agulha de crochê 2,20 milímetros. Vamos utilizar também cola de silicone, para a gente estar colando os lacinhos. E maquiagem e um pincelzinho de maquiagem. Vamos estar também utilizando um prendedorzinho para chaveiro. Alfinetes, para a gente estar posicionando melhor, né? Onde que vai ficar as orelhinhas. E uma agulha de tapeceiro. Esses serão os materiais que nós vamos utilizar, tá? Então, vamos lá confeccionar a nossa coelhinha? Já ia me esquecendo, gente, nós vamos utilizar também fibra, né? Acrílica, para a gente estar colocando dentro da nossa coelhinha. E vamos também utilizar uma tesoura, tá? Para fazer os cortes de fios, tá bom? Então, vamos utilizar esses dois materiais também. Então, vamos utilizar, então, aqui a nossa cor, né? 7727 e vamos dar início à nossa coelhinha. E o marcador de ponto, gente, se você preferir, pode marcar com um fiozinho, mas eu prefiro usar o marcador de pontos, tá bom? Então, tá. Vamos colocar, então, aqui 6 pontos dentro do nosso anel mágico. Vamos fazer, então, para quem nunca fez, é você pegar o fio, colocar aqui no meio dos seus dedos, dar uma volta nos 2 dedos, tá? Colocar a sua agulha, faz um xizinho, a gente coloca a nossa agulha introduzindo dentro dessa argolinha, puxa o fiozinho, dá uma torcidinha e finaliza como se fosse um nozinho, tá bom? Então, vou repetir para vocês não terem dúvida de como faz o nosso anel mágico. Pega o fio, coloca aqui, ó, entre os seus dedos, dá uma volta, fazendo um peixinho, segura a ponta que vem do novelo com esse outro dedo, insere a sua agulha no meio
círculo, né, que fizemos. Puxa o seu fio com a sua agulha virada a barriguinha para baixo, para pescar o fio. Passa por dentro do anel mágico, dá uma torcidinha para virar um mini peixinho e finaliza fazendo um nozinho. Esse nozinho a gente não conta, tá? Vamos fazer os nossos pontos baixos dentro desse círculozinho que a gente chama de anel mágico. E no total, vamos fazer 6 pontos baixos e essa vai ser nossa primeira carreira, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa o seu fio para deixar o nosso anel mágico fechadinho. E vamos fazer a nossa próxima carreira. A nossa segunda carreira, vamos fazer aumento em toda a volta. Nossos aumentos são 2 pontos dentro de um ponto só. Então, vamos fazer 2 pontos em cada pontinho desse, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro aumento. Eu uso a técnica de falar ao e o segundo ponto eu termino com mento. Então, eu fiz o meu ao para não me perder. E no próximo, mento. Próximo ponto, ao, mento. Próximo ponto, ao, mento. Próximo ponto, ao, mento. Próximo ponto, aumento. E nosso último ponto, aumento. Então, essa foi a nossa segunda carreira. Terminamos aqui com 12 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer a nossa terceira carreira, fazendo um ponto e um aumento por toda a volta. Então, eu vou fazer um ponto, um aumento, um ponto e um aumento por toda a volta. No primeiro ponto, tiramos o nosso marcador e vamos fazer o nosso primeiro ponto sozinho. Coloca o seu marcador. No próximo ponto, já vamos fazer o nosso aumento. E essa será a nossa terceira carreira. Um ponto e um aumento por toda a volta. Fiz aqui o meu aumento. No próximo ponto, vamos fazer um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E vamos repetir isso por toda a volta. Um ponto. Um aumento. Lembrando que um aumento são 2 pontos dentro de um ponto só. Um ponto. Um aumento. Um ponto. E um aumento. Um ponto. E um aumento. Terminamos aqui, então, a nossa terceira carreira e vamos terminar aqui no total de 18 pontos. Na nossa próxima carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento, tá? Então, na nossa próxima carreira, vamos fazer 2 pontos e um aumento. Fiz aqui o meu primeiro ponto, já coloco o meu marcador. No próximo ponto, repito um outro pontinho sozinho. E aqui eu faço o meu aumento. Então, essa carreira vai ser toda em 2 pontos e um aumento. E eu estou fazendo aqui a nossa carreira número 4, né? 1, 2, aumento. Aumento. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos. E no próximo, aumento. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos, aumento. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos, aumento.
Um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos e vou finalizar com um aumento. Aumento. Puxar aqui o meu fiozinho para deixar o nosso anel mágico bem fechadinho. E terminamos a nossa carreira número 4 com 24 pontos, tá? Vocês tiverem dúvida, pode contar cada pontinho. E nessa carreira temos que terminar com 24 pontos. Na nossa próxima carreira, vamos fazer, então, 3 pontos e um aumento em toda a volta. E no final, temos que terminar com um total de 30 pontos. Então, vamos fazer 3 pontos e um aumento em toda a volta. Fiz o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador. 1, 2, 3. E no próximo, um aumento. Aumento. 1, 2, 3. No próximo ponto, um aumento. E vamos fazer isso, gente, por toda essa carreira, terminando com 30 pontos. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3. No próximo ponto, um aumento. Aumento. Opa, escapuliu aqui. 1, 2, 3. Aumento. 1, 2, 3. E no último pontinho, aumento. Terminamos aqui, então, a nossa carreira número 5 com um total de 30 pontos. Na carreira número 6 e número 7, vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, não vamos aumentar e nem diminuir. 2 voltas em ponto baixo. Vou fazer aqui e vocês fazem aí. Terminamos aqui, então, nossa carreira 6 e 7 com 30 pontos. E agora vamos fazer a nossa carreira número 8, que vamos fazer 4 pontos e um aumento por toda a volta. Tirei meu marcador, vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E vamos estar repetindo essa sequência de 4 pontos e um aumento por toda a volta. E no final, vamos terminar a nossa carreira com 36 pontos. Vou fazer aqui e vocês fazem aí. 2, 3, 4, um aumento. Aumento. 1, 2, 3, 4. Aumento. 1, 2, 3, 4. Aumento. 1, 2, 3, 4. Aumento. 1, 2. Terminei aqui, então, a nossa carreira número 8, com 4 pontos e um aumento em toda a volta, e totalizando o total de 36 pontos, tá? Vamos fazer, então, a carreira 9 e 10, ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. Terminei aqui, então, a nossa carreira número 10 e finalizando aqui com um total de 36 pontos. Na carreira número 11, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, por toda a volta. Tirei meu marcador, vou fazer o meu primeiro ponto. Coloco o meu marcador. Então, vamos repetir 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no total, vamos estar terminando a carreira com 42 pontos. Fiz 1, 2,
3, 4, 5 e um aumento. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo ponto, um aumento. Aumento. Terminei aqui, então, a nossa carreira no número 11. E vamos fazer a carreira número 12 e 13, ponto baixo sobre ponto baixo, em toda a volta, terminando ainda com 42 pontos. Então, eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. Terminei aqui, então, a nossa carreira número 13, com 42 pontos. E na próxima carreira, vamos fazer os nossos bracinhos, fazendo assim um relevo com um ponto puff. Vou fazer, então, uma quantidade de pontos baixos, depois um ponto puff, pontos baixos e um ponto puff. Vamos fazer aqui juntas. Vamos fazer no total 12 pontos baixos. Fiz aqui o meu primeiro, coloquei o meu marcador, e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou contar aqui para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. Então, eu faço 12 pontos baixos e um ponto puff para fazer o primeiro bracinho. O ponto puff, você dá uma volta na sua agulha, insere no ponto, puxa uma vez. Dá uma volta na sua agulha, insere no mesmo ponto, puxa a segunda vez. Dá uma volta na sua agulha, insere no mesmo ponto 3 vezes. Dá uma volta na sua agulha, insere no mesmo ponto 4 vezes. E finaliza fazendo o ponto puff. E vamos fazer 5 pontos baixos para depois a gente fazer o nossa segunda patinha. Então, vamos aqui no próximo ponto, um ponto baixo normal. Ajusta para deixar o nosso pontinho para fora. Já fiz aqui, então, o nosso primeiro ponto e vou fazer mais 4, totalizando 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Dou uma volta no fio, na minha agulha, e vamos puxar o fio, dando 4 laçadas. 1, 2, 3 e 4. Tá? E só aí vamos finalizar o nosso ponto. E no próximo pontinho aqui, fazemos o nosso próximo ponto baixo. E a nossa segunda patinha está feita. A partir de agora, vamos finalizar a nossa carreira somente fazendo pontos baixos. E vamos totalizar 42 pontos na nossa carreira do número 14. Vou fazendo aqui, finalizando essa carreira, e vocês fazem aí. Finalizei aqui a minha volta do número 14 e vamos fazer a carreira 15, 16 e 17 pontos baixos sobre pontos baixos, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, vai ser 3 carreiras, que no total, no final, de cada carreira, vamos terminar com 42 pontos. Então, eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. Finalizamos, então, aqui a nossa carreira do número 17. Fizemos as nossas 3 carreirinhas aqui de ponto sobre ponto. E vamos fazer a nossa carreira, repetindo essa carreira aqui do número 14, fazendo, sim, as nossas patinhas inferiores, tá? Então, vamos repetir 12 pontos baixos e o nosso ponto puff. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui os nossos 12 pontos. Vou colocar meu marcador.
deixar esse fio aqui pra dentro enquanto a gente faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, nesse ponto aqui, vamos fazer o nosso ponto puff, que é dar uma volta na sua agulha com seu fio, inserir a agulha no seu ponto, puxa uma laçada, dá outra volta, puxa a segunda laçada, dá outra volta, puxa a terceira laçada e, por último, a quarta laçada, sempre no mesmo ponto. Esse será o nosso ponto puff. E finaliza o nosso pontinho aqui. Já vamos fazer aqui no próximo ponto o nosso ponto baixo, tá? Lembrando de ajustar com a mão para a patinha ficar pro lado de fora, tá bom? Então, fiz aqui um ponto e vou fazer 5 pontos baixos de distância novamente. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou estar fazendo a minha segunda patinha. Dá uma volta na agulha, puxa uma laçada, a segunda laçada, a terceira laçada e a quarta laçada. E já fazendo o nosso ponto baixo aqui, após o nosso ponto puff, tá? Ajeita com as mãos para deixar as barriguinhas, né, as patinhas bem expostas. E vamos terminar essa carreira fazendo ponto baixo por toda a volta, normalmente. Nessa carreira, vamos estar terminando com 42 pontos. Vou terminar aqui a minha volta e vocês fazem aí, a de vocês. Terminei aqui, então, a nossa carreira do número 18, tá? E vamos fazer a nossa carreira do número 19, que é pontos baixos sobre pontos baixos. Então, a volta toda é de pontos baixos, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, tá? Então, vou fazer essa carreirinha aqui e vamos terminar ela com 42 pontos. Terminei aqui, então, a nossa carreira do número 19 e vamos começar a nossa carreirinha do número 20. Vamos estar fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui com vocês, por toda a volta. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto, colocar o meu marcador e vou fazer, contando com esse, 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. Então, é pegar a primeira alcinha do ponto com a primeira do segundo ponto, né? Vamos pegar a primeira do primeiro ponto e a primeira do segundo ponto e fazer a nossa diminuição. Então, fizemos aqui 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou repetir isso por toda a volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui a minha diminuição e vamos estar fazendo de novo esse mesmo processo. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição, primeira alcinha do segundo ponto, puxa o seu fio e finaliza o ponto. Por toda a volta, uma diminuição, um ponto. 1, 3, 4, 5. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5,
uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Nessa carreira do número 20, vamos estar terminando com 36 pontos. Na nossa carreira 21, vamos estar fazendo 4 pontos e uma diminuição. E no total, vamos terminar a nossa carreira com 30 pontos. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 2, 3, 4, finalizando aqui com uma diminuição. Essa carreira do número 21, terminamos com 30 pontos baixos. Na próxima carreira, na carreira do número 22, vamos estar fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Tiro meu marcador, faço meu primeiro ponto. E vou repetir isso por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 1, 2, 3. Uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3, uma diminuição. 1, 2, 3, uma diminuição. Lembrando de terminar essa volta, vamos estar terminando ela com 24 pontos, tá? 1, 2, 3, uma diminuição. Eu vou aproveitar que ainda tá um pouquinho aberto e já começar a colocar um pouquinho de enchimento, tá? Pelo menos lá naquela parte do fundo. Então, vamos estar adicionando o enchimento para poder depois facilitar na hora de fechar, tá bom? Lembrando de colocar sempre aos poucos. Vai colocando assim com o dedo, para deixar bem uniforme.
Prontinho, já tirei aqui meu marcador. E nessa carreira, vamos estar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, nós estamos na carreira 23, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa volta toda em 2 pontos baixos e uma diminuição. Coloco aqui o meu marcador. Já fiz 1, 2 e uma diminuição. Vamos fazer essa repetição por toda a volta. E vamos terminar a nossa carreira com 18 pontos. 1, 2, diminuição. 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 Opa. Finalizamos aqui, então, um total de 18 pontos, tá bom? Vamos dar início na nossa carreira 24. Então, vamos trabalhar por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, tá? Se for necessário, depois coloca mais um pouquinho de enchimento aqui na beiradinha, tá? Acho que eu vou aproveitar para fazer isso logo, para facilitar na hora que eu for fazer a minha próxima carreira. Coloca bem. Um ponto e uma diminuição em toda a volta. Nossa carreira 24, tá? Vamos terminar com um total de 12 pontos. Então, vou fazer aqui um ponto e uma diminuição por toda a volta. Tirei meu marcador, coloco meu marcador novamente e faço já a minha diminuição aqui. E vou fazer isso por toda a volta. Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Um ponto. Diminuição. Tenta o máximo não pegar o enchimento lá de dentro, tá, gente? Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Por último, um ponto e uma diminuição. Na próxima carreira, vamos estar fazendo diminuições em toda a volta. A próxima carreira do número 25. Tiro aqui meu marcador e já começo com a minha diminuição. E vamos finalizar essa carreira com 6 pontos baixos. 1. Ao total, teremos 6 pontos. 2. 3. 4.
tirar meu marcador aqui que ficou um pouquinho ruim. Por último, a última diminuição. Aqui, vamos estar puxando o nosso fio e deixando um fiozinho longo só para a gente poder passar nessas alcinhas aqui para a gente fazer o nosso ponto anel mágico invertido, tá bom? Então, eu já tirei aqui. Vamos pegar aquela nossa agulha de tapeceiro para a gente estar fazendo o nosso anel mágico invertido, tá? Pegando somente nas alcinhas de fora, de dentro para fora. Vamos passar no primeiro ponto e vamos fazer isso por toda essa nossa carreirinha, pegando somente nas alcinhas de fora. 2, 3, 4, 5 e por último 6. Nosso anel mágico invertido já está pronto. A gente dá uma puxadinha para deixar o fiozinho bem fechadinho. E aqui, para não ficar com essa barriguinha, vamos tentar pegar exatamente nessa última alcinha, dar um nozinho para selar e vamos tentar entrar pelo meio do anel mágico, para não ficar essa pontinha de fora. Então, aqui no meio, nós vamos tentar entrar com o nosso fio, saindo em qualquer ponto estratégico, e vamos puxar para que essa barriguinha toda entre. Fazendo assim. E aí, o nosso anel mágico invertido fica bem rente, tá bom? Corta o seu fio. E a nossa coelhinha praticamente já está pronta. Vamos agora produzir as nossas orelhas, as expressões e os bordados, tá bom? Vamos pegar então aqui o nosso fio da mesma cor e vamos começar a produzir as orelhinhas. A orelha nós vamos trabalhar em formato oval. Diferente do nosso anel mágico, que a gente trabalha o circular, vamos estar fazendo a nossa orelhinha no formato oval. Vamos então trabalhar com correntinhas. Vamos fazer 12 correntinhas. E trabalhar voltando sobre elas. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fizemos as nossas 12 correntinhas. Vamos pular uma depois da agulha e vamos trabalhar fazendo 10 pontos baixos. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No último ponto, vamos fazer um aumento triplo, que é 3 pontos dentro de um ponto só. Então, vamos fazer aqui um primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Vamos tentar ir arrematando esse fio, trabalhando, pegando, tentando esconder ele, tá? Do outro lado da correntinha. Como nós vamos trabalhar um trabalho oval, vamos tentar esconder ele aqui, tá bom? Do outro lado das correntinhas, vamos trabalhar então fazendo
aqui os nossos primeiros pontos, tentando arrematar e arrematando junto com esse fiozinho. Vamos fazer aqui do outro lado 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que você vai tentar ir escondendo até o máximo. Qualquer coisa você corta ele aqui na metade, para não precisar ficar tentando esconder ele por muito tempo, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No nosso último ponto aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, vamos trabalhar 2 pontos dentro de um ponto só. Um ponto, aumento. E vamos terminar aqui com um total de 24 pontos. Esse fiozinho aqui, você pode arrematar com a tesourinha, tá bom? Aqui no nosso primeiro ponto, na nossa primeira volta, vamos estar trabalhando um aumento. Então, vamos pegar aqui no primeiro ponto e produzir um aumento. Aumento. É interessante você colocar seu marcador para você não se perder. Então, vamos colocar aqui no primeiro ponto do aumento, meu marcador, e vou estar fazendo aqui 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, vamos estar fazendo 3 aumentos. Então, vou fazer nesses 3 pontos, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Em cada pontinho, vamos fazer um aumento. Lembrando que um aumento são 2 pontos em um ponto só. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento. Aumento. No segundo ponto, aumento. No terceiro pontinho, aumento. E vamos trabalhar aqui 9 pontos baixos. 1. Confere se pegou o ponto certinho. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Sobrou aqui, então, 2 pontos. Vamos fazer, então, aqui, finalizando, 2 aumentos. Então, nesse primeiro ponto, eu faço um aumento. No próximo ponto, outro aumento. Aumento. E aqui, nessa carreirinha, terminamos com a nossa volta com 30 pontos. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui, só para não me atrapalhar. Na nossa próxima volta, vamos estar fazendo aqui um ponto para iniciar a nossa carreira. E no próximo ponto, um aumento. Um ponto, no próximo ponto, um aumento.
aumento. Vamos trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos estar fazendo meio ponto alto, que é 4 pontos meio ponto alto. Vamos dar uma volta na agulha antes de inserir a nossa agulha no nosso ponto de base. Esse vai ser os nossos meios pontos altos, tá? Insere a agulha, fazemos 4 pontos. Um ponto. No próximo ponto, outro meio ponto alto. 2 pontos. No próximo, 3 pontos. E no próximo, 4 pontos. Fizemos aqui 4 meios pontos altos. Agora, vamos fazer uma sequência de um meio ponto alto e um aumento de meio ponto alto durante 3 vezes. Então, eu vou repetir toda essa repetição aqui dessa borda com meios pontos altos. Então, vou fazer um ponto, meio ponto alto, e no próximo ponto um aumento de meio ponto alto. Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto de meio ponto alto do meu aumento. Aumento. Meu próximo aumento. Aumento. No próximo ponto, e no próximo, aumento. Aumento. Agora, vamos estar fazendo 5 meios pontos altos. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos dar continuidade com pontos baixos normalmente. Essa parte aqui é para ficar um pouquinho mais larguinha com esses meios pontos altos, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. E agora, vamos fazer 2 sequências de um PB e um aumento. Um ponto baixo e um aumento durante 2 vezes. Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. Aumento. Um ponto baixo. E, por último, um aumento. Vamos estar finalizando aqui com o nosso ponto baixíssimo. E puxa nosso fio pra gente poder costurar na nossa coelhinha. Arremate com a tesoura, deixando esse fio longo pra costura, tá? Volte o vídeo e faça a sua segunda orelhinha, que eu vou estar fazendo a minha outra aqui também, tá bom? Ao final dela, nós vamos passar uma sombra, tá? De maquiagem aqui pra dar um charminho. Então, faça isso nas duas. Vou pegar aqui a sombra por dentro. Não é do lado... Não é do lado... É do lado avesso mesmo, tá bom? Então, passem aqui pra dar um charme a mais na sua coelhinha. Faça isso nas duas orelhinhas, tá? E é isso. Vou estar fazendo a minha segunda orelhinha e vocês fazem a de vocês aí. Fiz aqui, então, a minha segunda orelhinha. Já passei o pincel de maquiagem nas duas. E vamos, então, agora fazer os nossos lacinhos, tá? Esse lacinho aqui que vai ficar sobre as duas orelhinhas. Vamos costurar depois da gente fazer o bordado do rostinho, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. Vamos puxar aqui o nosso fio. O nosso anel mágico simples mesmo. E vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos dar uma volta na nossa agulha e vamos fazer meio ponto alto. Então, vamos fazer
Um, dois, escapulindo aqui, e 3. Então, será 3 meios pontos altos e vamos fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro do nosso anel mágico, vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dá uma volta na nossa agulha e vamos fazer mais 3 pontos, meio ponto alto. Então, 1, 2, 3. Vamos fazer, então, mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos pegar esse fio inicial e vamos fechar esse nosso trabalho, deixando assim o nosso lacinho quase borboleta. Prontinho. Vou cortar um fio um pouquinho maior, somente para a gente dar uma volta no meio do nosso lacinho, tá? Remate aqui. Vamos dar ajeitadinha, dar umas puxadinhas nas pontinhas. E lembrando de puxar bem o anel mágico. Ajeita bem com as mãos. Esse fio do anel mágico, joga ele para esse lado. E esse outro fio, você passa 2 vezes. O fio que você cortou por último, você passa 2 vezes ao meio da nossa borboletinha, lacinho, né? Nosso lacinho. 2 vezes, apertando bem, para deixar bem marcado. E aqui atrás, vamos dar um nozinho com esses 2 fios. As opções, ou deixar o fio longo para costurar, ou simplesmente cortar bem rente e colar, que é o que eu vou fazer. Corto um pouco rente. E essa parte aqui onde vai ficar o nosso nozinho, vai ficar na parte de trás, que vamos esconder na hora de colocar o nosso lacinho. Vamos então reservar as orelhinhas e os lacinhos e vamos fazer agora o nosso bordado. Vamos estar bordando os olhinhos, a sobrancelha e o focinho. Para isso, precisamos marcar exatamente onde vai ficar posicionado os nossos bordados. Então, você pode utilizar os alfinetes para a gente começar a fazer o nosso bordado. Vamos certificar que estamos na carreira certa. Então, vamos bordar primeiro os olhinhos. O bordado será na carreira 8. Então, vamos começar a contar a partir aqui, ó, do anel mágico, 8 carreiras, para a gente começar a marcar com os alfinetes para a gente estar fazendo o nosso bordado. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa é a nossa carreira do número 8. Vamos contar novamente para marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, essa é a carreira número 8. Vamos deixar aqui 2 pontos entre eles. Vamos centralizar bem ao meio das patinhas, né? Pode até dar uma torcidinha assim, ó, para ajustar bem. E agora, com o nosso fio preto rubi, né? Que ele é um pouquinho mais grossinho, vamos fazer o bordado. Corta um fio generoso para a gente poder já fazer os 2 bordados dos 2 olhos. Deixa eu dar uma organizada aqui. E vamos passar entre um ponto e outro, a vertical, para estar fazendo esse bordado. Então, vamos utilizar entre um ponto e o outro, no meio deles, vamos fazer um bordado, deixando 2 pontos de distância para a gente estar fazendo o nosso segundo bordado, tá? Vamos estar entrando aqui em algum cantinho estratégico e vamos passar a quantidade que a gente achar necessária para bordar o nosso olhinho.
Então, vamos dar início. Tiro o meu alfinete. E estamos bordando a carreira do número 8, tá bom, gente? Então, vamos passar pegando uma carreira o nosso bordado. Uma vez. Duas vezes. Deixa eu até apertar. E vou fazer uma terceira vez, já saindo com a minha agulha para o próximo ponto, onde eu vou bordar o segundo olhinho. Então, lembrando, eu passei 3 vezes aqui, eu tenho que passar exatamente a mesma quantidade no outro olhinho para ficar proporcional. Vou tirar o meu alfinete, porque eu já sei onde que eu vou fazer o bordado, e vou passar aqui também 3 vezes. 1, 2 e 3. Vou sair voltando para esse olhinho, para facilitar, e vamos estar bordando os cílios. Os cílios vamos estar fazendo só um tracinho numa carreirinha ao lado de onde foi bordado. Então, eu saio aqui onde eu fiz o meu bordado e puxo levemente, somente uma vez, fazendo essa marcação dos cílios, pegando um ponto. E faço a mesma coisa com outro olhinho. Então, eu volto para onde eu quero que fique marcado nossos cílios e passando somente uma vez. Então, não puxe muito, porque o cílio só vai ser bordado uma vez. Fiz o primeiro bordado. O segundo bordado eu saio exatamente aqui, onde eu estava fazendo o meu marcador, onde eu estava fazendo as marcações para poder marcar o meu olhinho, né? Onde eu fiz o meu bordado do olhinho. E volto aonde eu inseri inicialmente a minha agulha. É um bordado bem simples, que faz toda a diferença. Sobrou um pouco de fio, vou cortar e vou estar dando um nozinho. Dois nozinhos. Eu costumo esconder esse fiozinho com algum ferrinho, com algum aramezinho, tá? Vou usar aqui as costinhas da agulha, mas normalmente eu gosto de usar algum aramezinho, que é mais rápido. Consegui. Vou estar utilizando uma linha para fazer o bordado da sobrancelha, porque eu quero que o bordado do olho sobressaia e que a sobrancelha fique mais delicada do que o bordado dos olhos. Como é uma peça muito delicada, eu preciso ter esse contraste de uma linha mais fina com uma linha mais grossa para poder fazer esse bordado dos olhos. Então, eu vou pegar uma linha mesmo, um fio mesmo, né, de costura, e vou estar bordando as minhas sobrancelhas da nossa coelhinha. O bordado vai ser uma carreira acima dos olhos, pegando aqui na vertical com 2 pontos de distância. Então, eu vou fazer um bordado levemente nesse pontinho e pulando 2 pontinhos, vou fazer o segundo bordado da sobrancelha. Novamente, entro em um local aqui, bem estratégico, e faço esse pequeno e delicado bordado da sobrancelha, atravessando somente uma vez. Nesse caso aqui, como o fio tá duplo, então eu só passo uma vez o bordado, tá? Então eu só vou passar uma vez, pulando 2 pontos, na transversal do pontinho, eu faço o bordado da sobrancelha e já saio aonde eu iniciei aqui. Opa! Onde eu iniciei aqui. Dou uma puxadinha para deixar bem delicado o nosso bordado. Dou alguns nós no meu fio, corto bem rente e escondo dentro da peça.
Vamos estar agora fazendo o nosso fuço, né? Focinho aqui. O nosso bordado, ele será feito uma carreira abaixo da posição onde ficaram os olhos. E lembrando, gente, vamos utilizar a técnica também de deixar o fio mais fininho para poder ficar com um efeito mais delicado ainda, tá? Então, vamos abrir os cabos, né, do fio. Peguei esse fio aqui rosinha para a gente poder estar fazendo esse bordado. Vamos então posicionar aqui, vai ser uma carreira abaixo, então vamos fazer ele a partir dessa carreira, pegando 2 pontos e uma carreira para baixo. Então vamos fazer um bordado no formato de T, na horizontal e na vertical. Vou só posicionar aqui só para enquanto eu divido os cabos do nosso fio, então não vou deixar ele tão grossinho para a gente poder deixar ele um pouquinho mais fino, pegando então só uma meada do fio, nosso fio sorvete, tá? Vamos então fazer esse bordado. E vamos vendo a necessidade de quantidade de vezes que vamos passar na horizontal, que eu acredito que seja somente... Eu vou entrar por aqui. Eu acho que somente 2 vezes no máximo, para deixar ele bem delicado. Então, eu passo uma vez. Mais uma vez, já saindo aqui na carreira de baixo, para a gente tá marcando na vertical o bordado. Realmente era somente 2 vezes. Eu levanto levemente o que onde está o meu fio e introduzo a minha agulha saindo nesse ponto aqui onde iniciamos, para a gente dar 2 nozinhos nesse fio onde iniciamos aqui. Somente uma vez. É interessante vocês estarem ajustando com a ponta da agulha para deixar um bordado bem delicado, tá? E vai ser somente isso, gente, 2 vezes na horizontal e uma vez na vertical. Vamos estar dando um nozinho nesses 2 fios, nessas 2 pontas de fio. Vamos cortar. E vamos colocar pra dentro esse nosso nozinho. Vamos estar fazendo a nossa cenourinha e aí depois a gente faz o bordadinho, a costura das orelhas, tá? Então, vamos cortar um pedaço de fio laranja pra gente estar fazendo a nossa cenourinha no meio das patinhas. É um bordado bem simples, gente. Vamos pegar 3 carreirinhas, vamos iniciar em um ponto e vamos fazer algumas voltas, 2 voltas, durante 3 vezes, para fazer uma cenourinha gordinha, como essa daqui, ó. Vou sair aqui em um ponto estratégico e vamos fazer o bordado da nossa cenourinha, pegando 3 carreiras. Então, eu vou passar por aqui, na transversal, vamos pegar 1, 2, 3. Então, vamos para essa carreirinha aqui. Puxa bastante o fio, gente, para a gente poder ter espaço para fazer as outras voltas. Saio exatamente onde eu entrei, passo uma vez, passo a segunda vez, sempre voltando para o mesmo ponto aqui de referência. Faço um bordadinho aqui na carreira ao lado, no pontinho ao lado.
É quase que um bordado livre, gente, somente para deixar marcado mesmo uma manchinha que lembre uma cenoura, tá? Vocês podem estar utilizando, ficando bem à vontade na hora de fazer esse bordadinho. Ajeita com a sua pontinha de agulha. É importante sempre voltar nessa parte inferior, sempre voltar para o mesmo ponto, tá? Então, aqui, ó, do ladinho, eu vou fazer mais 2 voltinhas para deixar ainda mais marcada a nossa cenoura. Então, eu passo uma vez e passo a segunda vez. Já vou sair aqui onde eu iniciei o meu bordado, para encontrar com a outra ponta de fio, tá? Então, vai ser somente isso aqui, a nossa cenourinha, tá bom? É interessante vocês ajustarem aqui com a pontinha. Dê alguns nozinhos nas suas pontinhas de fio. Corta. E vamos estar inserindo. Prontinho. Agora, com o nosso fio verde, vamos estar fazendo um leve bordadinho para fazer as folhinhas. Corta um pedacinho de fio e vamos fazer aqui do mesmo jeito um bordado para deixar umas alcinhas para simular a folhagem da nossa cenoura. Vamos entrar também aqui um pontinho escondido. Aqui, bem no meio da cenourinha, eu vou dar início à nossa folhagemzinha. Que nada mais é você segurar o seu fiozinho e voltar no mesmo pontinho. Volta exatamente onde você saiu ou em qualquer outro lugar, mas lembrando que você vai ter que voltar de novo por esse mesmo ponto. E o interessante é você deixar uma alcinha. E vamos fazer, então, mais 2 alcinhas, para dar essa impressão de folhagem. Fiz uma, agora eu vou fazer mais uma. Sempre lembrando de voltar no mesmo ponto, pra gente tá a segunda. Posso até puxar mais um pouquinho. E agora a última. Prontinho. E ele vai ficar realmente assim, ó, desfiadinho, para dar a impressão que é a folhagemzinha da nossa cenourinha. Um detalhe que dá um charme, né, gente? Vamos, então, dar um nó nessas 2 pontas de fio e esconder dentro da peça. Corta um pouco rente. Vou pegar o meu araminho, que vai me facilitar essa introdução desse fio aqui, que ele ficou um pouquinho mais grosso. Isso aqui, gente, é um arame galvanizado que eu entortei a pontinha e cortei aqui, que me ajuda a esconder as pontinhas de fio, tá? E agora, vamos estar costurando as nossas orelhas e dando os detalhes finais de passar o blush, né, na nossa coelhinha, tá bom? Então, vamos lá. As orelhas, vamos estar posicionando ela a partir da carreira 4, uma de cada lado. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, a partir dessa carreira aqui que nós vamos estar fazendo a nossa costura. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então, a partir dessa carreira.
Vamos posicionar bem para deixar as duas bem alinhadas. É importante a gente marcar com alfinete para a costura não ficar torta, tá? Então, vou posicionar aqui a orelhinha para ver se é realmente aqui que eu quero que ela fique. Pego a outra orelhinha, faço a mesma coisa. E eu acredito que realmente é aqui que eu quero que ela fique. Eu vou estar costurando essa parte de trás para deixar ela levemente encostada para ela não ficar aberta assim. Então eu vou deixar ela um pouquinho coladinha até a carreira 10. Então vamos costurar até a carreira 10 pegando esses pontos aqui. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, até essa carreirinha aqui, eu vou estar fazendo a costura, tá? Então, é importante vocês marcarem para as duas ficarem na mesma posição. Vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, até essa carreirinha aqui também eu vou fazer a costura. Vou adicionar mais um alfinete aqui para garantir que a costura seja aonde eu quero que ela fique bem marcadinha, tá bom? E ela vai ficar levemente abertinha. Aqui aonde eu coloquei o meu alfinete, vou atravessar pegando um ponto da cabeça. Já posso tirar meu alfinete. E já prender o primeiro pontinho, né? E a importância, gente, de não pular nenhum pontinho. Então, eu vou trabalhar alguns pontinhos pra cá para poder fazer essa voltinha. Então, eu pego aqui, ó, um ponto da orelhinha, um ponto da cabeça. Um ponto da orelhinha. Levemente o ponto da cabeça. Aí eu vou descendo, tá? Vou descendo para poder prender toda essa parte aqui até a carreira 10. Um ponto da orelhinha e um ponto da cabecinha. E vou descendo, tá bom? Sempre pegando um pontinho da orelhinha e um ponto da cabeça. Já estou aqui chegando na minha carreira 10. Tirei já meu alfinete. E aqui no último pontinho, pegando o último pontinho da orelhinha, tá? Solto os alfinetes para ver se era realmente assim que eu queria que ela ficasse, ou se eu quero deixar ela mais fechadinha. Se você quiser deixar ela mais fechadinha, é somente essa técnica de ir costurando mais. Mas eu acredito que... eu acho que eu vou fazer mais uns 2 pontinhos. Então, eu vou fazer até a carreira 12, tá? Então, eu vou fazer mais 2 carreirinhas do previsto. Mas fiquem à vontade, gente. Se vocês acham que a de vocês já ficou bom, com essa quantidade até a carreira 10, não precisa ir a mais, tá? Porque eu realmente quero que ela fique um pouquinho mais fechada, a orelhinha.
Prontinho, agora pronto. Era exatamente isso que eu queria. Agora eu vou entrar aqui na cabecinha, né, no corpinho, e vou sair em qualquer ponto. Eu vou arrematar juntamente com esse fio aqui depois que eu costurar ele, tá? Então, meu arremate vai ser assim, unindo as duas pontas das duas orelhinhas, tá bom? Agora eu vou fazer a costura da segunda orelhinha, tá? Do mesmo modelo que eu fiz aqui, vou olhar até qual carreira que eu costurei, foi exatamente até a carreira 12. Vou descer aqui com o meu alfinete para deixar marcado até onde que eu vou fazer a costura. E vou agora começar a costura da minha segunda orelhinha. E aqui é onde eu marquei com o meu alfinete, vou pegar o meu primeiro pontinho. Depois que eu marco, depois que eu prendo, eu já posso tirar meu alfinete, tá? Aqui só vai ter que ter cuidado para saber aonde que vai estar sendo feita essa costura, para não ficar muito na frente e nem muito para trás. E vou descer costurando, pegando um pontinho da orelha com um ponto da cabecinha da nossa coelhinha. Dou alguns pontos, eu acompanho, gente, a costura, então eu dou alguns pontos na horizontal para depois descer na vertical. Então, é importante vocês terem essa consciência de eu estou precisando fazer um pontinho mais pro lado e ir descendo de acordo com o que pede, né? Com o crochê pede. Da maneira que ele vai se curvando, vocês vão costurando de acordo com o formato, tá bom? Então, já peguei um pontinho aqui, vou pegar o próximo. E aqui eu sinto que eu já posso começar a descer. Então, eu sempre entro onde eu saio, né? Com o fio. E vou descendo para que elas fiquem viradinhas. E vou costurando até a carreira 12, né? Aqui. Acho que eu posso deixar ela um pouquinho mais para trás. E vou costurando. Finalizei aqui. E as orelhinhas dela ficou assim, gente. Se precisar, dá uma apertadinha pra ajustar, tá? E aí, eu vou entrar com a minha agulha e vou arrematar juntamente com esse fio aqui que eu já deixei esperando, tá bom? Vou dar alguns nós. Colocar aqui dentro. Posso já tirar meu alfinetinho daqui. E agora, gente, a gente pode posicionar os nossos lacinhos com cola, tá? Se você preferir, você pode costurar, mas eu optei por colar, que eu acho mais prático. Então, eu vou passar um pouquinho de cola, eu já sei exatamente onde eu quero que fique. Então, já vou posicionar aqui o meu primeiro lacinho. Prendo com alfinete. Passo um pouquinho de cola também na segunda orelhinha. E coloco o outro lacinho.
posiciono com o alfinete para poder ficar bem. Agora, vamos estar fazendo as finalizações com maquiagem, tá? Então, vamos passar o nosso blush e as nossas patinhas, nas nossas patinhas. O marronzinho para dar aquele efeito de patinha, tá bom? Com o nosso tom, nosso pincel e uma sombra marronzinha. Bem delicadamente, vamos estar passando nas patinhas da nossa coelhinha. Enquanto nossos lacinhos estão colando. Agora eu vou trocar para uma sombra mais rosinha, para deixar as bochechinhas mais delicadinhas. Com a sombra mais rosada. Se vocês preferirem, pode passar a sombrinha marrom também, que fica muito legal. Prontinho. E agora, gente, para finalizar, vamos colocar um prendedor no nosso chaveirinho, tá? Tem dois modelos. Vocês podem estar fazendo algumas correntinhas e prender somente na argolinha, ou vocês podem estar colocando as alcinhas, né, que já vem, as argolinhas que já vem do chaveiro, tá? Vocês fiquem à vontade. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando somente a alcinha, né, somente o arquinho, para poder realmente fixar bem. Então, eu vou tirar essa correntinha, porque já aconteceu comigo, tá, gente? Já aconteceu de soltar, o chaveiro soltar. Como ele é para presentear e eu quero que fique bem seguro, vou tirar aqui e vou fazer realmente crochetando. Vou prender na pontinha da cabeça, aqui no meu anel mágico. Saio na segunda, né, na primeira carreira, entre a primeira e a segunda, puxo o fio, prendo. E já começo a trabalhar fazendo correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que o tamanho de 8 correntinhas fica muito bom, então eu só passo por dentro da minha alcinha, prendendo com um pontinho baixíssimo e faço a seguinte quantidade de correntinhas, iguais às que eu fiz aqui. Então, vamos fazer 8 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E prendo também aqui no meu pontinho, fazendo um ponto baixíssimo, né? Prendo aqui na minha primeira carreira, tá? Puxo o fio, corto e agora eu vou dar um nó com essas duas pontas de fios. E vou estar inserindo na cabecinha da nossa coelha, tá bom? Essas pontas de fio a gente introduzir aqui. E puxa para dentro todos esses fios. Arremata o excesso
Então é isso, gente. Terminei aqui a nossa coelhinha Marie. Você pode estar utilizando qualquer cor e não deixe de me marcar, tá? Quero muito ver as coelhinhas de vocês e que vocês possam fazer várias coelhinhas aí durante o ano todo, tá bom? É isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem nas minhas redes sociais, no meu TikTok, que é Teteia Amigurumi, e também no meu Instagram, que é @teteamigurumi, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.